você que está aí na sua casa, no seu trabalho. Muito bom dia para você nessa manhã deliciosa, né? Um friozinho gostoso que está acontecendo aqui em São Paulo, mas tudo isso faz parte da nossa natureza. E que bom que você está ligadinho aí hoje na Demais TV, no programa de Bem com a Vida. O programa hoje de Bem com a Vida está recebendo uma pessoa aqui muito especial, que é a Ana Rosa de Andrade, que é consultora de Feng Shui e também design de interiores. Ela é arte-terapeuta e também terapeuta corporal. E hoje nós vamos ficar sabendo aqui no programa de Bem com a Vida qual a importância do Feng Shui na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso quarto, no quarto das crianças, enfim. Tudo isso a gente vai ficar sabendo aqui no programa de Bem com a Vida com a Ana Rosa de Andrade. E gostaria também, você também e nós também queremos saber o que é realmente o Feng Shui. Bom dia, Ana Rosa. Bom dia, Vera. É um prazer tê-la no programa de Bem Obrigada. com a Vida. E que bom que você retornou, porque, verdade. inclusive, nós fizemos já um programa, né, que você falou sobre mandalas, o poder das mandalas, arte-terapia. O poder das mandalas. E eu me lembro que os internautas queriam muito saber sobre o Feng Shui. Que bom que você voltou hoje para estar falando sobre o Feng Shui. Mas antes da gente começar aí, saber para que serve o Feng Shui, eu gostaria que você definisse o que é realmente o Feng Shui. Olha, o Feng Shui, ele é uma filosofia chinesa com mais de 5.000 anos e onde foi feito vários estudos na parte realmente de observação, de observar como o homem vivia com o meio onde ele vive, né? Então eles estudavam as estações do ano, o curso dos rios, toda a movimentação do homem com relação à natureza também, aos elementos, como isso tudo influenciava na vida do homem, né? Essa é a definição geral do Feng Shui com relação à filosofia chinesa. Hoje, com relação aos estudos que eu tenho feito, os trabalhos que eu tenho feito, você percebe realmente que o Feng Shui está ligado diretamente a todo esse movimento de observação de como o homem lida com os aspectos da vida dele, né? Então, o que influencia na vida dele? Qual o movimento dele dentro da casa dele, no trabalho? Porque o Feng Shui, quando você começa a falar de aplicar o Feng Shui na casa da pessoa, no trabalho, ele vai um pouquinho mais além, né? Que aí entra a organização, entra uma série de coisas que a gente vai estar conversando, né, Vera? Que coisa boa. E agora, qual que é a principal ferramenta do Feng Shui? Olha, a principal ferramenta mesmo é a observação para o consultor, né? Porque quando um consultor vai até um local para fazer um trabalho de Feng Shui, a priori ele primeiro explica como que funciona a filosofia, né? Todo o movimento dela. E, em seguida, ele pega a planta da casa, né, para poder fazer a aplicação do Feng Shui. Usa o baguá. Que, inclusive, você trouxe um baguá aqui. Eu trouxe um baguá. E você... A câmera desse um zoom aqui no baguá. Isso. O baguá, ele é como um mapa, né? Porque ali estão todas as áreas que tem da vida, dos aspectos da pessoa. Tem a área do trabalho, do relacionamento, da riqueza, dos amigos, tudo muito interligado. Então, esse baguá ele é colocado na planta, né, no caso do cliente, na porta principal ou na entrada principal de circulação, é colocado pelo lado do trabalho, e aí desenvolve toda a parte estrutural da análise do Feng Shui. Só que é muito mais complexo, né, além desse gráfico que é colocado em cima da planta. Por exemplo, você trouxe um baguá aqui. Eu trouxe mais para vocês verem, né? E, por exemplo, você vai fazer uma planta de uma casa. Mais ou menos essa ferramenta aqui que você usa ou é um outro diferenciado? Então, eu uso o baguá, né? Mas além do baguá, eu uso toda a parte dos elementos, o que significa cada área, no caso, né? Por exemplo, a área do trabalho. Como que você se movimenta no trabalho, né? Ele tem todos os aspectos. Tem o elemento água,
né, que é movimento, a cor, que é preto, azul. Então, cada área ela tem um recurso a mais para você poder desenvolver dentro da planta da pessoa. Além disso, você vai observar todo o local, você faz a visita. E tem também o que eu posso dizer para você. Quando você se forma um consultor, o seu mestre fala para você assim, que você vai ter a sua habilidade de sentir como você vai fazer o trabalho, mesmo com todos os recursos que nós estudamos para poder aplicar na casa da pessoa. Mas, Ana, o baguá, ele ajuda a identificar a energia, a posição, qual que é a função exatamente? Por exemplo, nós estamos aqui em um estúdio. Tá. E você vem para trabalhar, fazer uma energia, né? Trabalhar o fluxo T, a gente fala da energia, o movimento. O posicionamento Isso, dos também. móveis, enfim. Daí, como que entra o baguá? Como que você utiliza ele para estar fazendo esse tipo de trabalho? Só um exemplo, você poderia um exemplo para ficar mais claro, né? Isso, para gente? Posso. Então, por exemplo, na entrada principal da porta, eu colocaria a área do trabalho e ele é como um gráfico que aí você faz essa divisão octogonal que tem nele mesmo, né, com relação às áreas, e a partir disso você divide a planta nessas áreas. Entendi. E aí você aplica nessas áreas a função específica de cada guá, que a gente chama. Por exemplo, a área do trabalho, você vai ver como que está organizado nessa área do trabalho, o que você pode colocar nessa área de trabalho para ativar, por exemplo, que acho que é onde você está querendo chegar, né? Você pode colocar quadros que têm referência à área do trabalho, né? Você pode colocar diplomas, né? Fontes para movimentar essa área. Isso eu estou falando especificamente de objetos, né? Que vai além disso, só para vocês terem uma ideia. Na área do relacionamento também, você pode organizar, ver cores que têm a ver com a área do relacionamento para harmonizar melhor aquela área, no caso, ou do quarto também, ou uma área, mesmo que seja no trabalho, que tem a área do relacionamento, né? A área dos amigos também, onde você pode usar elementos de metal, né? Que ativam a criatividade. Então, cada área ela tem uma especificidade que você pode atuar com esses recursos também. Mas, na hora que você vai aplicar o baguá, não é só isso, porque essa é uma ferramenta, né? Então, você vai, por exemplo, no escritório. O objetivo do dono do escritório que chamou você, ele tem, às vezes, um objetivo específico de prosperidade. Ele fala, não, aqui não está prosperando, né? Como que eu posso ativar melhor essa área da prosperidade? E você vai até o local e você vê que, às vezes, é a área dos amigos que não está fluindo de forma adequada. O que seriam os amigos? Os funcionários dele. Né? Como que é o relacionamento deles com o funcionário? Aí você vai lá, você vai observar todo o movimento para você dar uma orientação maior, no caso, para a pessoa, né? De como que é essa organização, se as pessoas estão sentadas de forma adequada, como que está os móveis colocados, se está de forma adequada, se ela flui, se ela consegue se movimentar. Né? Entendi. Então, ele vai um pouquinho mais do que isso. Né?